Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos nesta manhã de terça-feira pedir ao Espírito Santo para que possa iluminar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações, para que possamos compreender o que Deus deseja de nós e tenhamos a coragem e a força de realizar. Senhor Jesus, que inspirastes a Sagrada Escritura, o Seu Espírito Santo inspirou os autores sagrados, que também nós, na leitura dessa palavra, possamos compreender a vossa palavra e colocá-la em prática, que o nosso coração, Senhor, seja uma terra boa, o qual produza frutos para a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho dessa terça-feira, da quarta semana do tempo da Quaresma, é o Evangelho do capítulo 5 de São João. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina, que em hebraico se chama Betesda, a qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem que havia 38 anos se encontrava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho nenhuma pessoa que me lance na piscina quando a água é agitada, e enquanto eu vou, o outro desce primeiro do que eu. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante ficou são aquele homem, tomou o seu leito e começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado, por isso os judeus diziam ao que tinha sido curado: Hoje é sábado e não é-te lícito levar o teu leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse-me: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe então: Quem é esse homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Porém, o que tinha sido curado não sabia quem ele era, porque Jesus havia desaparecido sem ser notado, graças à multidão que estava naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Eis que estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Foi aquele homem anunciar aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queres ficar curado? Essa é a pergunta que nosso Senhor faz a cada um de nós, mas não diante das enfermidades físicas que porventura podemos carregar. Mas mais importante do que a cura física, de fato, é a cura da nossa alma. E o pecado deixa-nos doentes. O pecado deixa a nossa visão turva, nos deixa na escuridão, nos deixa desorientados. O pecado impede que, de fato, a nossa alma tome decisões segundo a vontade de Deus. Mas graças a Deus que o pecado, isso é uma bondade do Senhor, não turva 100% a nossa visão, a nossa alma. Por quê? Se toda a nossa alma fosse totalmente corrompida, nós não seríamos capazes de nem pedir perdão a Deus. Não seríamos capazes do arrependimento. Não seríamos capazes de perceber que precisamos de cura. Mas o Senhor nos dá graça, que mesmo depois do pecado, temos ainda a capacidade de sermos pessoas boas. Mas é claro, uma coisa é ser bom, outra coisa é ser santo. E Deus quer de nós a santidade. Não basta apenas sermos bons para entrarmos no reino dos céus. É preciso buscarmos de todo o coração a santidade. E o santo é aquele que sabe que está ferido. O santo é aquele que sabe que tem coisas ainda a serem resolvidas. Essa pergunta de Nosso Senhor é muito interessante, porque
aquele homem estava enfermo há 38 anos. E a coisa mais óbvia que ele precisava era da cura. Jesus sabia que ele precisava ser curado, como também sabe que nós precisamos de crescer na virtude, de vencer os pecados, de crescer na santidade, de vencer, de dominar a nossa natureza, muitas vezes desequilibrada, desajeitada. Ele sabe exatamente aonde precisamos de melhorar, aonde precisamos de mudar. Mas ele ainda faz a pergunta, porque a graça de Deus também pressupõe a nossa liberdade. Deus não pode curar, Deus não pode salvar quem não quer ser salvo. Por isso essa pergunta de Jesus é tão pertinente e tão importante para aquele homem, porque Jesus não poderia simplesmente curar aquele homem sem o consentimento dele. Isso revela muito do que, ou melhor, de quem Deus é. Deus é amor, e o amor pressupõe a liberdade. Deus também precisa da nossa decisão, precisa da nossa escolha. Realmente, a única pessoa que Deus não pode salvar é aquele que não quer ser salvo. A salvação é gratuita. Ele nos oferece. Ele abre para nós o reino dos céus. Ele nos mostra o caminho a seguir para sermos felizes, sermos santos. Mas esse caminho só pode ser trilhado por cada um de nós nas escolhas que tomamos todos os dias. É claro que, dependendo da situação, do ambiente, do modo como a pessoa foi educada ou como ela compreendeu e como é a sua visão de mundo e da religião, a sua escolha pode ser afetada, a sua escolha pode ser influenciada. Mas é certo que cada um de nós precisamos escolher o bem, escolher a Deus. Que possamos, nessa semana, nesse dia, permitir que o Senhor entre em nossas vidas, como entrou na vida deste homem que há 38 anos estava doente, esperando que alguém levasse ele até aquela piscina de Betesda, onde, segundo a tradição dos judeus, um anjo vinha, tocava aquela piscina, ela borbulhava as suas águas, e o primeiro que entrasse seria curado. Que não possamos ficar esperando, que alguém nos leve, como levou este homem. Ele ficou 38 anos esperando que alguém o curasse, esperando que alguém o levasse, porque ele também era limitado na sua mobilidade. Que nós não fiquemos esperando que outras pessoas nos falem de Deus. Não esperamos que outras pessoas nos ensinem, porque também nós temos a possibilidade, graças a Deus hoje, de buscar o conhecimento, de buscar a Deus. Não esperemos o Padre nos convidar para fazer uma adoração ao Santíssimo para nós mesmos. Irmos na igreja, fazer 5 minutos de uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Não esperemos o Padre falar da importância da oração. Não esperemos o Padre falar que tem um mutirão de confissão. Não esperemos que outros nos falem do que nós já sabemos e o que sabemos que é o certo. Que o Espírito Santo nos ilumine, que nossa Mãe interceda por nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.